vamos lá? A gente vai analisar agora a questão 39 do simulado de linguagens, né? Uma questão que tinha como base aí uma entrevista com o Bernardinho. Então, vamos lá. Vamos começar pelo enunciado. Então, o enunciado dessa questão nos solicita o seguinte, ó. O texto permite relacionar a prática esportiva com uma visão benéfica de seus resultados para o indivíduo. O fator que possibilita identificar essa perspectiva é... Então, vamos lá. O texto permite relacionar, né, a prática esportiva com uma visão benéfica, né, e seus resultados ali para o indivíduo. O fator que identifica essa perspectiva é... Então, o fator que vai, né, possibilitar que a gente identifique essa perspectiva é o quê? Vamos lá para o texto. Então, a gente tem ali, né, acompanha a entrevista, né, concedida ao e-mail ao portal, por e-mail ao portal, Nelo, técnico da seleção de vôlei, explica como o esporte pode ser usado como uma ferramenta motivadora de superação. Então, a gente tem ali, qual a importância do esporte como ferramenta educacional e de inclusão? Ao que ele responde, o esporte atrai e motiva o indivíduo, já que representa um desafio, proporciona uma sensação gratificante da superação, da aprendizagem, de uma modalidade e da superação dos limites do próprio corpo. Claro que a visibilidade nos meios de comunicação também motiva, no sentido pedagógico, então tá falando, né, no sentido pedagógico, sensação de superação, aprendizagem, superação de limites, né, enfim. Então, o esporte estimula a convivência, né? Então, estimula a convivência com outras pessoas, transmite valores, né? Como respeito, cooperação, amizade, comprometimento. E além, né, de ser, obviamente, ali uma alternativa de lazer. Aí, a segunda parte diz, como o esporte pode ajudar na transmissão de valores? Então, né, perguntado a ele isso, e ele responde. A prática esportiva em si proporciona a vivência de muitos valores. O esporte mostra mostra qual deve ser a postura do indivíduo em face da vitória e da derrota, como deve ser o trabalho em equipe, como se deve lidar com as diferenças a partir do respeito a si mesmo e aos outros. Ele motiva, desafia, permite questionamento e superação. Quando desenvolvido dentro de uma metodologia adequada e bem conduzido por um professor de educação física preparado e com visão educacional, o esporte passa a ser um instrumento de motivação para que os alunos se interessem a aprender uma modalidade. E no decorrer das atividades aprendem também valores fundamentais para a formação do cidadão. E manifestam na prática esportiva, né, como cooperação, respeito, responsabilidade, autonomia, disciplina, entre outros. E por último, a gente tem uma última pergunta que é: como você vê a prática de esportes no âmbito da educação física, no ensino das escolas? E é o que ele vai responder que não acompanha especificamente essa área, mas o que vemos é que nossos projetos em escolas públicas poderiam ser mais bem trabalhados. A valorização do profissional de educação física, né, em melhores condições de aula certamente motivarão o professor e os alunos. Outro ponto importante a ser considerado é a necessidade de ver diversificação das atividades oferecidas nas aulas, as quais, em alguns casos, resumem-se no futebol para os meninos e a queimada para as meninas. Isso aumentaria a possibilidade de a criança poder, né, se identificar com uma modalidade e querer praticá-la no futuro. Bom, vamos lá. Essa é uma questão, gente, que eu acho que ela pode parecer um pouco complexa, tá? Mas a questão é, a gente tem que focar no objetivo central do texto, né? Porque a pergunta diz, o fator que possibilita identificar essa visão, né, da prática esportiva como uma visão benéfica é qual, tá? A primeira opção que vocês têm é essa opção que diz que há, né, um aspecto positivo do tema, né? Mas, na verdade, não o texto ele não é necessariamente positivo, né? Ele está, inclusive, tecendo críticas. Quando a gente olha a questão, né, a terceira questão feita a ele, há uma crítica sendo feita ali, né? Então, não há um aspecto positivo ali que possa motivar isso, né? Até mesmo porque ele está simplesmente, né, dissertando ali sobre o que ele pensa, quais são os fatos em relação, né, a saúde e a prática de exercícios. Essa questão ela é uma opção que aí vocês já devem ter visto, que ela tem como gabarito a letra B, que é uma condição delimitada pelo escopo do texto. Vocês vão ver que todo o texto aí está focando, né? O assunto principal é sobre os benefícios do esporte, né, para o indivíduo. Então, por isso, a gente vai ver que a gente vai identificar essa perspectiva esportiva pelo geral ali do texto, por essa perspectiva ampla, né, pelo que ele delimita. Então, por isso, seria essa opção. Mas vamos ver as outras, né, pra gente eliminar. A opção C diz que é uma prevenção de acidentes, né? Não se fala nisso no texto, né? Não tem esse objetivo, não é o centro da discussão. Não está se falando em treinamento de caráter. A gente até fala em desenvolver valores, enfim, mas não se fala necessariamente em caráter, em treinar um caráter, tá?
A gente tem também uma parte que vai falar no acompanhamento do professor, mas isso é apenas um trecho, não é o todo, tá? Há um trecho que se fala, realmente, deveria haver uma maior valorização do professor, mas não é esse o foco do texto, certo? Por isso, esta questão tem como gabarito a opção B, certo? Então, aí, questão 39, opção B. Certo? Bons estudos e até mais!